Preparados para uma viagem no tempo? Hoje a gente vai desvendar um tratado da natureza humana. Do David Hume. Isso, um filósofo escocês que deu o que falar lá no século XVIII. É verdade? A gente vai mergulhar de cabeça nas ideias dele. Mergulhar fundo. Tipo um mergulhador em alto mar, É isso aí. buscando as pérolas mais preciosas do pensamento de Hume. Oh, que legal. Deus sabe essas. Avisando logo de cara essa obra densa, viu? Tipo explorar a floresta amazônica de ideias. Mas pode relaxar, a gente tá aqui para te guiar nessa expedição filosófica. Boa. Traduzindo jargão acadêmico para um papo de boteco. Adoro. Mas me fala uma coisa, Pode falar. por que esse tal de David Hume é tão importante assim, mesmo depois de tanto tempo? Tipo, ele descobriu a cura da ressaca. Quem me dera. Mas olha o que o filme fez foi questionar as bases do conhecimento, da moral, da própria realidade. Caramba. Ele era um cético, sabe? Aham. Mas não do tipo que fica deitado na rede reclamando da vida. Ele era um cético que buscava entender os limites da razão humana. E voltamos para o grande finale da nossa saga com o David Hume. E agora a gente vai mergulhar num tema que é a base de qualquer sociedade, Qual? a moral. Uhum. Será que o Hume tinha alguma fórmula mágica para definir o que é certo e o que é errado? Se tivesse essa fórmula, já teria ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Brincadeiras à parte, o Hume questionava a ideia de que a moral é baseada na razão. Para ele, a razão lida com fatos com lógica. Sei. Mas a moral tem a ver com sentimento, com emoções. Peraí, então quer dizer que não existe certo e errado? Não, não é bem assim. Ufa. O Hume não era um anarquista. Ah, tá. Ele argumentava que a base da moral é simpatia. A simpatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ah. De sentir o que o outro sente. Uhum. A gente aprova as ações que causam bem-estar aos outros e desaprova as que causam sofrimento. Então a moral é tipo um sensor de emoções. Mais ou menos isso. Tipo, se a gente vê alguém fazendo uma boa ação, a gente sente uma vibe positiva e aprova. Isso. Se a gente vê alguém fazendo maldade, a gente sente uma vibe negativa e desaprova. Exatamente. E essa vibe que você mencionou tem a ver com a simpatia. Ah, A gente imagina no lugar da pessoa que está recebendo a ação. sei. Sente a alegria ou a dor dela. Hum. E a partir daí, julga se a ação é certa ou errada. Mas os mandamentos, as leis, os códigos de ética, Sim. eles não servem pra nada. Para as regras morais surgem da experiência, Ah. da observação do que funciona e do que não funciona na sociedade. A gente percebe que certas ações tendem a gerar mais harmonia, mais felicidade, enquanto outras geram conflito e sofrimento. Uhum. A partir dessa observação, a gente cria regras para tentar garantir o bem-estar geral. Então as regras morais são tipo um manual de instruções da sociedade. Pode-se dizer que sim. A gente vai testando, experimentando e vê o que dá certo. Em certo sentido, sim. Hum. E a simpatia é fundamental nesse processo. Legal. Ela nos permite avaliar as ações, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista social. A gente pensa se todo mundo fizesse isso, seria bom ou ruim para a sociedade. Nossa, Hume era um visionário. Ele estava falando de empatia e bem-estar social séculos atrás. É verdade. Quando ninguém estava nem aí para essas coisas. Ele realmente estava à frente do seu tempo. E essa visão dele tem implicações profundas para como a gente pensa a justiça política, as relações humanas. Se a moral se baseia na simpatia, a gente precisa cultivar essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de se conectar com o outro, de buscar o bem comum. É isso aí. No fundo, o que o Hume estava dizendo é que a gente precisa ser mais humano, mais sensível, mais compassivo. Verdade. Ele não queria acabar com a ciência, mas nos convidar a ser mais humildes. E... A reconhecer os limites do nosso conhecimento. Ah. A ciência é uma busca constante, sempre aberta a novas descobertas e revisões. O que você entende que a gente não observa a causa em si, Isso. mas infere a partir da repetição. Mas como ele explicava a crença na causalidade? Afinal, a gente acredita que a causa produz o efeito, né? Sim. Tipo, eu acredito que se eu não escovar os dentes, vou ter cárie. Para a minha crença, é uma ideia que se destaca das outras, Aham. que tem mais força, mais vivacidade. Sim. E o que dá essa vivacidade à ideia da causa é justamente a repetição da experiência. Quanto mais vezes você vê a relação entre não escovar os dentes e ter cárie, Sei. mais forte se torna a sua crença de que a falta de escovação causa cárie. É como se a experiência fosse dando choques na ideia, É uma boa analogia. até que ela se torna uma crença inabalável. Isso. Mas e as superstições? Como elas se encaixam nesse esquema? A memória para Hume é como um arquivo gigante É. que guarda as nossas impressões na ordem que elas aconteceram.
Tipo, um álbum de fotos da nossa vida sensorial. Que legal. Já a imaginação é a autista da mente, É. que pega dessas fotos e cria novas combinações, novos cenários, novas histórias. Então a imaginação é tipo um DJ. Isso. Que remixa as músicas da memória para criar novas batidas. Gostei da analogia. Mas e aí, como a gente organiza essa bagunça toda de ideias? A gente usa etiquetas, pastinhas. Riemann identificou 3 relações principais entre as ideias. Quais? Semelhança, contiguidade e causalidade. Semelhança é quando 2 coisas se parecem, tipo 2 xícaras de café. Sei. Contiguidade é quando elas estão próximas no tempo ou no espaço. Tipo um raio ou um trovão. Exatamente. E causalidade é a relação de causa e efeito. Tipo quando a gente chuta uma bola, ela sai voando. Isso. E essas 3 relações são tipo as ferramentas que a gente usa para organizar o nosso mundo mental, para dar sentido às Ele coisas. realmente estava à frente do seu tempo. E essa visão dele tem implicações profundas para como a gente pensa a justiça política, as relações humanas. Se a moral se baseia na simpatia, a gente precisa cultivar essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de se conectar com o outro, de buscar o bem comum. É isso aí. No fundo, o que o Hume estava dizendo é que a gente precisa ser mais humano, mais sensível, mais compassivo. Verdade. A razão é importante, mas sozinha ela não constrói uma sociedade justa e ética. A gente precisa da emoção, da empatia para dar o tempero certo. E para finalizar essa jornada filosófica, fica a pergunta. Qual? Se as nossas crenças e valores são moldados pela experiência, pela cultura, pelo contexto em que a gente vive, será que a gente é realmente livre para escolher o que é certo e o que é errado? Boa pergunta. Ou será que a gente é mais influenciado pelo ambiente do que imagina? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil. É verdade. Mas acho que o importante é a gente se questionar, refletir sobre as nossas escolhas, tentar ser a melhor versão de nós mesmos. É isso aí. E com essa reflexão profunda, chegamos ao fim do nosso mergulho no Tratado da Natureza Humana. Dizia que a gente adquire conhecimento através das impressões sensoriais, Que nem? tipo a cor de um tomate, o cheiro do café, a textura da areia da praia. Não sei. Essas impressões são as bases do nosso conhecimento. Legal? E a partir delas a gente forma as ideias. Peraí, então se eu nunca vi a cor roxa, eu não consigo imaginar como ela é. É mais ou menos isso. Tipo, o meu cérebro não consegue inventar essa cor. Para Gumin, toda a ideia é simples. Tipo, azul. Kent, vem de uma impressão sensorial correspondente. A gente não tira ideias da cartola. Elas vêm da experiência. Interessante. Mas as ideias complexas. Tipo a ideia de um dragão. A gente nunca viu um dragão de verdade, mas consegue imaginar. Boa pergunta. Hume diria que as ideias complexas, tipo dragão, são formadas pela combinação de ideias simples. A gente junta a ideia de um lagarto. Que a gente já viu. Isso com a ideia de asas de um pássaro. Com a ideia de fogo de uma fogueira. Sei. E voilà, temos um Mas dragão. olha o que o filme fez foi questionar as bases do conhecimento, da moral, da própria realidade. Caramba. Ele era um cético, sabe? Aham. Mas não do tipo que fica deitado na rede reclamando da vida. Ele era um cético que buscava entender os limites da razão humana. Entendi. Bem diferente. E qual era o grande sacada dele? Ele tinha tipo o método secreto. Que nem aqueles gurus de autoajuda. Olha, pode-se dizer que sim. É. O método de Hume era a ênfase na experiência e na observação. Nada de ficar preso em princípios universais abstratos. Lei. Para ele, a gente só entende a mente humana através da observação. Tipo um cientista que observa as reações químicas num laboratório. Então ele meio que deu um reset na filosofia, né? Saiu da teoria e foi pra prática. Exatamente. Ele dizia que a gente adquire conhecimento através das impressões sensoriais. Que nem? Tipo a cor de um tomate, o cheiro do café, a textura da areia da praia. Não sei. Essas impressões são as bases do nosso conhecimento. Legal. E a partir delas a gente forma as ideias. A gente viu que ele defendia um ceticismo moderado. O que ele queria dizer com isso? Ele é cético só nos dias pares. Na verdade, Hume reconhecia os limites da razão humana. A impossibilidade de ter certeza absoluta sobre muitas coisas. Sei. Ele não achava que a gente deveria duvidar de tudo e se isolar do mundo, Entendi. mas sim reconhecer que o nosso conhecimento é limitado. Que a gente pode se enganar. Ele estava dizendo pra gente descer do salto e ter mais humildade. É isso aí. Ele usava exemplos interessantes para ilustrar os limites da razão. Tipo. Por exemplo, a gente nunca pode ter certeza absoluta da existência do mundo exterior. De que as coisas continuam existindo quando a gente não está olhando para elas. Tipo, quando a gente fecha os olhos, o mundo pode simplesmente desaparecer. Virar pó. É uma ideia maluca, né?
Mas a gente não tem como provar que isso não acontece. Verdade. Hume argumentava que a gente acredita na existência do mundo exterior por causa do hábito. A gente sempre experimentou o mundo dessa forma. Então a gente continua acreditando que ele existe independente da gente. Então a gente está preso nesse loop de crenças baseadas na experiência. Pode-se dizer que sim. Que tipo, eu acredito porque sempre acreditei. Em certo sentido, sim. Mas isso não significa que a gente deva se entregar ao desespero e parar de buscar conhecimento. O ceticismo moderado de Hume nos convida a ter uma postura crítica, a questionar, a investigar, a estar sempre abertos a novas perspectivas. A gente viu na parte anterior como a experiência sensorial molda as nossas ideias. É verdade. E como a repetição leva à crença. Isso. Agora, preparem-se para desvendar um dos conceitos mais intrigantes da filosofia de Hume. A causalidade. Causalidade. Nossa, esse é um tema que mexe com a cabeça de qualquer um, né? Com certeza. Afinal, a gente vive num mundo de causa e efeito. É. Tipo, se eu comer muito chocolate, vou ter dor de dente. Verdade. Mas e aí qual era a sacada de Hume sobre essa relação de causa e efeito? Ele questionava se a gente realmente observa a causa em si. Para ele, a gente só vê um evento seguido do outro. Uma bola de bilhar A batendo na bola B. Sei. E a bola B se movendo. Certo. Mas a gente não vê a causa do movimento da bola B. A gente só vê os dois eventos acontecendo em sequência. É tipo um truque de mágica, né? É. A gente vê a bola B se mexendo, mas a causa do movimento está escondida. Mas, e aí, como a gente explica a relação entre causa e efeito? A gente inventa essa relação. Para Hume, a gente infere a relação causal a partir da repetição constante desses eventos. A gente vê tantas vezes a bola A batendo na B se movendo, que a nossa mente cria uma... Mas e a crença? Como ela entra nesse esquema de impressões, ideias e relações? Tipo, o que me faz acreditar que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? A crença para Hume é o que dá peso às nossas ideias, o que as torna mais reais pra gente. Sim. E adivinha qual é a base da crença? Deixa eu ver. Essa experiência. Acertou em cheio. Para Hume, a crença se forma a partir da repetição de experiências. Quando a gente observa várias vezes que um evento segue o outro, a gente começa a acreditar que existe uma relação causal entre eles. Tipo... Todo dia eu tomo café da manhã e me sinto bem, logo o café da manhã me faz bem. Mas espera aí, se a crença se baseia na repetição, isso não quer dizer que a gente pode ser enganado. Sim. Tipo, se eu usar uma camisa amarela 3 vezes e meu time ganhar, vou achar que a camisa é pé quente. Exatamente. Esse é o ponto crucial do ceticismo de Hume. Ele reconhecia que a gente pode se enganar. Que as nossas crenças podem ser falhas. A gente precisa ser crítico, questionar as coisas, não acreditar em tudo que a gente vê e ouve. Caramba, esse Hume era um cara esperto. Ele meio que nos deu um manual de instruções da mente